Boa tarde. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vamos nós para mais uma semana de dicas de português, né? Na semana passada a gente começou a falar sobre... Boa tarde, pessoal. A gente começou a falar sobre preposição, né? Eu falei brevemente, boa tarde, para que ela serve, para que elas servem, né? Dei alguns exemplos e comecei a falar especificamente sobre algumas, né? E do uso delas. Deixa eu encontrar aqui. Ah, tá. A gente falou sobre a preposição a na semana passada, sobre a preposição ante, após e até. Aí hoje, então, a gente vai continuar com o restante da lista de preposições. Olá, eu já falei sobre o uso dos porquês em uma transmissão antiga. Sugiro que você dê uma olhadinha no meu canal do YouTube, Caroline Alberoni. Nele estão as transmissões mais antigas. Estão quase todas lá, só as mais recentes que não, mas a dos porquês está lá. Tem a descrição do vídeo, então dá uma olhadinha na descrição dos vídeos e para você poder assistir a transmissão na qual eu falei sobre os porquês, tá? Caroline Alberoni é o nome do canal. Bom, então como a gente estava vendo nas listas, né, nas preposições, as preposições, elas têm significado. Só fazendo um resumo antes da gente continuar com a lista. Elas podem significar movimento ou situação. Se ela não indica um movimento, ela indica uma situação. E aí, dentro de cada um desses, se ela indicar tanto um movimento quanto uma situação, ela dá a ideia ou noção, né, de espaço, tempo ou noção, tá? Então, pode ser uma indicação de movimento no espaço, movimento no tempo, movimento de noção. Eu vou dar exemplos, tá bem? Só aguarda um minutinho. Eu tô recapitulando o que foi falado na semana passada antes de continuar. Vamos lá, então. Continuando, como eu falei, a gente falou sobre a preposição a, após, ante e até. Agora, continuando, a preposição com indica apenas situação, ela não indica movimento. E aí, ela tem o sentido de adição, associação, companhia, comunidade, simultaneidade. É esse o sentido, né? E aí, ela dá a noção de noção. Por exemplo, você ri com alguém. Eu ri com meu amigo sobre a piada. Vou com meu sobrinho ao shopping. Noção de companhia, né? Sair de casa com o sol se pondo. Nesse caso, então, ideia de simultaneidade. Ok? Então, a preposição com é situacional e nocional. Preposição contra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Também é só movimento. Só a ideia de movimento e não de situação. Significa direção a um limite próximo. Direção contrária. O efeito secundário, né, ou consequente dessa preposição é a noção de oposição ou de hostilidade. Então, vamos lá. No espaço, por exemplo, apertei o livro contra o peito.
projetou o corpo contra a parede. Isso então, noção de espaço. Agora, com noção de noção. Reagiu contra o ladrão. Revoltou-se contra a atitude dele. Argumento contra, a gente tem argumento a favor, tem argumento contra. Argumento contra o aborto, por exemplo. Isso então é noção. Contra, então, indica movimento no espaço ou noção. Preposição de. A preposição de indica apenas movimento também, não indica situação. E tem o significado de afastamento de um ponto limite. Então, temos um ponto limite, afastamento desse ponto. Procedência, origem. E a noção consequente dele é de causa, posse. No espaço, você vem de um lugar, venho do supermercado. Descer de, desci do carro. Chegar de, cheguei da academia. Acabei de chegar da academia. Então, veja que é indicação mesmo de procedência, de origem. Você se afastou do ponto limite. No tempo, falar de. Não fale de mim sem que eu esteja presente. Desaparecer de um momento para outro. Minha amiga desapareceu de um momento para o outro. Partir, partir de manhã. Partiremos de manhã para São Paulo. E, por fim, noção, sombra da árvore, barulho dos risos, tá? Então, aqui a preposição de, indicando o movimento no espaço, no tempo e nocional. Preposição desde, junto, indica apenas movimento também, com significado de afastamento de um limite, só que nesse caso, assim como no de, né? Afastamento de um ponto limite, só que nesse caso com insistência no ponto de partida. É o intensivo de, né? Ele tem um significado mais intenso que o significado da preposição de. Então, um movimento no espaço. Desde longe a claridade irradiava. Desde longe. Esse maciço dos Andes vem desde a Patagônia até o Alasca. Esse então de espaço. No tempo, desde o ano passado, guardo essa mágoa. Desde manhãzinha a cidade estava empolvorosa. Desde então, indicando o movimento no espaço e no tempo. Preposição em. A preposição em, ela indica tanto o movimento quanto situação. Indicando o movimento, o significado, então, é de superação de um limite de interioridade, alcance de uma situação. Então, no espaço, passou de casa em casa. Entrar em, entrei em casa. Caminhava em todas as direções. Movimentação no espaço. Movimentação no tempo. Visitava-as de quando em quando. De vez em quando também, o mesmo significado. Movimento nocional. A cidade entrou em festa.
Ferver, ele ferveu em ira com o que a namorada disse. Então, de noção. Agora, no sentido de situação, posição no interior de, dentro dos limites de, em contato com ou em cima de. São os significados, então. No espaço, trazer no sangue, trago no sangue a história portuguesa. Estirado no sofá. Passei todo o domingo estirado no sofá. Tempo, em 24 horas, teremos uma transmissão. Em 1815, a cidade não existia. Noção. Olá, somos iguais em tudo, inclusive na raiva. Então, vemos aqui que está em tudo e na raiva. Os dois são a preposição em. A cidade ardeu em chamas. Ou a árvore estava em chamas. Os dois são o mesmo caso. Então, a preposição de pode indicar movimento ou situação no espaço, no tempo e nocional. Ok? Nos dois casos, tanto no caso de movimento quanto no caso de situação. Preposição entre, ela pode indicar apenas situação, ela não indica movimento. Sentido, posição no interior de dois limites. Então, quando você tem dois limites e quer indicar uma posição entre esses dois. Interior. No espaço. Entre a primeira oração e a segunda, eu não sou professora, tá, Sidney? Eu sou tradutora, eu só dou dicas de português. Pendurada na parede entre dois quadros. A cadeira está entre a mesa e o sofá. Então, a gente tem a indicação no espaço, entre dois limites, não é entre dois pontos. No tempo, entre o passado e o futuro. O instante entre as lágrimas e o respeito, entre a memória e o primeiro passo. Veja que sempre tem dois pontos aí. Isso, então, é no tempo. Agora, noção. Entre o sonho e o desejo, é algo nocional que não é nem espaço nem tempo. Dividida entre compensações e desenganos. Preposição para indica movimento apenas. Tendência para um limite, direção, perspectiva. A diferença entre para e a. Finalidade, sim. Finalidade do quê? Comporta, traz a diferença, então, né? Do para e do a. É que o para, ele tem um traço significativo. Você quer dizer que para é finalidade? É isso? Eu não tô conseguindo entender o que você quer dizer, tá? Então, ele tem o significado que implica mais destaque do ponto de partida. Então, a diferença entre o para é que ele tem mais destaque com referência ao ponto de partida. Ele tem maior predominância de direção em vez de término do movimento, né? Então, é mais a ideia que ele ressalta. Então, o para, ele predomina mais a ideia de direção e não de término do movimento. E tem um traço que implica maior destaque, então, no ponto de partida. Movimentação, então, no espaço. Tenho interesse em ir para o México. Ia, não sei para onde. Para onde, tá? Lembrando aqui, só fazendo um parênteses, que o para aqui substitui o a.
né? Porque você vai, o verbo ir é ir a ou para algum lugar. Portanto, não é para onde, não é para aonde, porque tá errado. O aonde só é usado quando o verbo que estiver sendo utilizado na frase exigir o uso da preposição a. Sentido de deslocamento, usa como verbo transitivo indireto. Então, onde, então, quando estiver sendo usado com o verbo que exige o uso da preposição a ou para, aí sim pode-se usar aonde. Então, aonde você vai? Está certo, tá? Agora, vamos ver. Não sei aonde coloquei minha carteira. Aonde? Móvel. Onde? Fixo. Não, bem resumidão assim. Pode ser resumido dessa forma, mas tem que ter cuidado. Tem que se lembrar que aonde só é usado se o verbo da frase exigir o uso da preposição a. É por isso que é aonde, porque juntou-se a preposição a com onde. Tá? Por isso que é aonde. Então, aonde você foi, aonde você vai. Agora, não sei onde coloquei minha carteira, não aonde. Você não coloca a, você coloca em. Então, não sei onde coloquei minha carteira. Só 2 exemplos para ficar mais claro, tá? Então, é o mesmo caso aqui. Se você tiver para na frase, você não vai usar aonde. Acabei de chegar em casa. Errado, é mais ou menos essa a ideia. Por que acabei de chegar em casa tá errado? Não, é chegar em. Você vai a algum lugar. Ou chegar é chegar em. Vamos lá, então, esse foi só um parênteses, porque tinha aqui o exemplo ia não sei para onde. É só para vocês, então, lembrarem que se tiver para e onde, não é aonde, é só para onde, porque o para já substitui o a, portanto, não se pode usar aonde. Mudou-se para o Rio de Janeiro. Tempo, para o dia seguinte. De um momento para outro, ele decidiu se mudar. Noção. Verbo chegar, verbo transitivo indireto. Repetindo, eu não sou professora, tá, gente? Eu sou tradutora. Não necessariamente, não é porque ele é verbo transitivo indireto que ele pede a preposição a, ok? O verbo transitivo indireto indica que ele pede preposição. Então, sim, você chega em algum lugar. Sim, depende, de chegar a, chegar D, depende. Se você chega, se é proveniente, né, ou se é você está... Se é proveniente ou se você está indo a algum lugar, né? Mas chegar é chegar em quando você está indo a algum lugar. Ou chegar de quando é proveniência, né? Cheguei do hospital, em casa. Voltando então para a preposição para. Espaço, tempo, noção. Cala-se para não mentir. Deram-lhe o formulário para preencher à mão. Trazia também assunto para conversar. Esse, então, de noção. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Sim, ok. Preposição para. Próxima preposição, perante. Tem sentido apenas de situação e não de movimento.
Sentido, posição de anterioridade relativamente a um limite. Presença, confronto. É o intensivo da preposição ante. Então, é uma forma mais intensiva. Espaço. Permaneceu calada perante o olhar de Leonardo. Tenho dúvida em sujeito. É predicado verbal e nominal. Me ajuda? Sujeito é predicado verbal ou nominal? Eu não entendi. Mas de qualquer forma, eu trato de assuntos fixos, tá? São assuntos pré-determinados, tópicos pré-determinados. No momento a gente está falando sobre preposição. Eu posso sim anotar a sua dúvida para futura discussão, ok? Mas esclareça direitinho qual que é a sua dúvida, porque eu não consegui entender. Espaço. Então, permaneceu calado perante o olhar de Leonardo. Nesse caso, então, indicando presença, né? Perdeu o prestígio perante eles. Queriam colocá-lo mal perante os companheiros. Noção. Perante a grandeza e o poder do céu, a esperança era o melhor compromisso. Diante de, né? Em arrependimento perante o irremediável. Um arrependimento perante o irremediável. Próxima preposição, por. Por indica tanto movimento quanto situação. Movimento, percurso de uma extensão entre limites, através de ou duração. No espaço, ir por aí. Arrastou-se pelo capim. Então indica aqui, no caso, na extensão, né? Tempo, daqui por 6 meses, quero estar fazendo um curso. Parecia intolerável por muito tempo. Devorou-o por semanas. Noção, li artigo por artigo. Então, você vê que é indicando realmente o percurso, indicando que você leu todos os arquivos, cada um deles, artigos. Comer pedaço por pedaço, um por um, tudo indica noção aqui. Situação agora, resultado do movimento de aproximação a um limite. No espaço, você pode indicar por cima, por baixo. Tempo, pelo crepúsculo a chuva parou. Pelos anos de 1861 ou 1862, o prefeito instaurou. Pela madrugada, a ventania piorou. Tempo, então, né? Noção agora. Por acaso, meu amor arde por você. Então, essa preposição por. Próxima preposição, sem, indicando situação apenas e noção, só situação de noção. Subtração, ausência, desacompanhamento. Sem pedir licença, sem dar satisfações. Céu sem nuvens. Simples, certo? Direto, sem dúvidas, sem dúvidas. Sob, bemudo, indica situação apenas, tanto no tempo, no espaço, quanto nocional. Posição de inferioridade em relação a um limite. Tanto no sentido, pode ser usado tanto no sentido concreto quanto no sentido figurado. Espaço. Sob o céu azul li um livro. Sob a chuva caminhei. Sob a camisa
escorria o suor. Tempo. Esse é um pouquinho mais complicado, porque não se vê tão frequente o uso, né, de indicação no tempo. Sob Dom Manuel floresceram as artes. Sob Pedro II, a companhia voltou a se instalar no Brasil. Nos comandos de seriam, né, o significado aqui. Noção. Sob o aspecto literário, sob outros aspectos. Penúltima preposição. Vamos ver se a gente termina então a lista de preposições hoje. Sobre indica apenas situação, tanto no tempo, quanto no espaço, quanto nocional. Posição de superioridade, então, ao contrário de sob, que era de inferioridade, em relação ao limite. Também pode ser usado no sentido concreto quanto no figurado. Pode indicar também contato, aproximação, ou inclusive distância, tempo aproximado. Espaço. Sobre a mesa está um livro. Sobre a sua cabeça tem uma folha. Cruzou os braços sobre o peito. Tempo. Sobre tarde descíamos à praia. Sobre a madrugada ele chegou em casa. Também não é um uso tão frequente, que a gente vê com tanta frequência, né? Mas não custa falar, mencionar. Noção. Pouco se sabe sobre a história. Conversavam sobre os acontecimentos. E última, então, preposição, traz, com S. Indica apenas situação posterior. O uso de traz, na verdade, ele é arcaico, não é mais usado atualmente. Ele é substituído por atrás de ou depois de. A substituição de trás por após é mais rara. Indica então situação posterior. O sentido originário, né, o sentido original da palavra trás significava além de. Por isso que temos a frase, né, traz os montes, traz, hífen, os, hífens, hífen, montes. Porque o sentido original dela era de além dos montes, traz os montes. Mas atualmente, então, não é usado com tanta frequência, porque é um uso mais arcaico, mas significa situação de posterioridade. Pode ser substituído, então, por atrás de ou depois de, ok? Bom, é isso, então, sobre preposições. Concluímos. Na próxima semana a gente vai começar outro tópico, um tópico diferente. E espero que vocês não tenham nenhuma dúvida sobre preposições. Caso tenham, me mande um e-mail ou envie uma dúvida que vocês possam ter, que daí na próxima semana eu tiro, ok? Espero que vocês tenham uma ótima semana e uma ótima tarde de segunda-feira, bem produtiva. Até mais, então. Até a semana que vem.